Olá, tudo bem com vocês? Existe um ditado popular que diz que não pode com eles, junte-se a eles. E claramente as esquerdas estão perdendo a guerra nas redes para a extrema-direita. Só que esse ditado, porque a gente poderia estar dizendo aqui, então vamos fazer do jeito que eles estão fazendo. Mas não é possível fazer o mesmo jogo hoje da extrema-direita. Você me pergunta por quê? Porque para fazer o jogo hoje da extrema-direita, você precisa abrir mão de um princípio muito caro, que é a régua moral. A régua moral é aquilo que te impõe limites. Há caminhos que eu não iria, há coisas que eu não diria, há coisas que eu não faria. E para se juntar com essa extrema-direita para fazer o jogo que ela está fazendo nas redes, você tem que abrir mão dessa régua. Por quê? Porque eles são capazes de ir a qualquer limite. Por exemplo, quando você vê o Nicolas Ferreira alcançando essa monstruosidade de visualizações, você poderia dizer, olha, mas não tem ninguém na esquerda que faria o mesmo? Tem. Nós temos nas esquerdas grandes comunicadores. Só que para fazer o que Nicolas Ferreira fez, você precisa ter a capacidade de chegar em frente a uma rede social e mentir. E dizer coisas que vão para além da tua capacidade humana de fazê-lo. Eu não teria coragem de fazer. Não teria coragem de ir a esse ponto. Porque isso me afronta. E olha que nem tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Isso me agride os meus princípios morais. Eu não conseguiria. Então, claramente, a extrema-direita manipula as redes sociais. Eles estão mais ativos nas redes. Eles têm até mais investimento nas redes sociais que dão a eles uma certa vantagem sobre as esquerdas. Mas além já dessa vantagem, você tem essa questão da fake news, da mentira deslavada, da cara lisa, sem nenhum pudor, sem limites, sem réguas. Porque o que seria esse limite moral? Um muro que é colocado, moral, diante de mim e me diz, olha, eu não consigo ir para além desse limite, porque seria abrir mão, sei lá, às vezes de mim mesmo. Agora, é claro que a gente também não pode aceitar passivamente. Porque o que o bolsonarismo tem feito com as esquerdas nesses últimos tempos é uma coisa assustadora. Eles vão falando, eles vão criando, eles vão inventando, e isso vai virando uma avalanche, uma bola de neve, e está ficando uma coisa sem controle. O vídeo do Nicolas Ferreira lá falando mentiras sobre o Pix já chegou na casa de 300 milhões de visualizações. Ou seja, o país tem 212 milhões aproximadamente. Mais do que o país inteiro já viu esse vídeo do Nicolas Ferreira. E qual que é a vantagem que eles estão levando? Gigantesca. Porque como esses vídeos têm longo alcance, isso movimenta completamente o algoritmo de um alcance absurdo, ele vai chegando em pessoas
E aí nós temos no Brasil uma grave questão que é de as pessoas não averiguarem nada, não lerem nada. Mesmo tendo acesso à informação na palma das mãos, a gente tem essa questão de não ir e sair para averiguar nada. Então, tudo que é dito fica como uma verdade absoluta. E simplesmente a gente não pode aceitar. Por exemplo, agora o governo voltou atrás na questão do Pix. Mas isso não para por aqui. Então a gente sabe que depois disso vão vir outras coisas, e como eles não têm limites morais, eles vão fazer de novo. Você lembra que na eleição estavam falando de banheiro unissex? E acredite, isso tirou um monte de votos. Então a pergunta é, onde que a gente vai parar? E para piorar, eu estou vendo a justiça brasileira e as esquerdas estão aceitando essa avalanche bolsonarista, extremista, com passividade. A gente fica indignado, a gente fala, a gente discute, mas não há nenhuma ação concreta e efetiva para parar essas pessoas. Eu vi até uma reportagem assim, a justiça está pesando, está pensando se denuncia, por exemplo, Nicolas Ferreira. Está pensando? Então é assim, acreditem, se a gente não pôr freio no bolsonarismo, e até mesmo no Bolsonaro, olha o estrago que Bolsonaro faz politicamente, mesmo estando inelegível. Se a gente não pôr freio nessas pessoas, essa gente vai parar o país. Olha do que esse Nicolas Ferreira é capaz. Isso é perigoso. Isso leva a uma destruição política, democrática, social, institucional. Esse tipo de comportamento, quando você não tem limites morais, isso vai corroendo tudo. É como um câncer que vai se espalhando, metástase que vai... Portanto, a nossa passividade, me desculpem aqui a sinceridade, é assustadora. Porque eles se indignaram que o Lula ganhou a eleição e ganhou democraticamente, mas essa indignação deles está gerando ação nas redes. Está gerando ação pelas ruas. Está gerando ação em todos os lugares. E para piorar a nossa situação, eles dizem qualquer coisa. São capazes de qualquer coisa. E a gente está se vendo no mato sem cachorro. Agora, deveria se acender na justiça e em todos nós que não queremos esse tipo de comportamento, uma luz. Deveria se acender uma chama. Isso deveria nos deixar completamente indignados, mas não indignados de falar um para o outro, mas indignados de gerar na gente uma ação. E que ação seria essa? De a gente criar mecanismos para parar essa gente. A justiça brasileira, juntamente com o governo, juntamente com a gente, todos nós, vamos nos colocar aqui também, já deveríamos estar criando, pensando
um caminho possível para barrar essas pessoas. Eles não vão parar. E acreditem, à medida que a eleição de 26 vai se aproximando, o risco ainda é maior. Porque o que mais vai aparecer daqui para frente? Isso é só uma amostra. É uma amostra do que eles já fizeram e do que são capazes de fazer daqui para frente. E aí? E nós não estamos vendo ações concretas, nem na sociedade, nem no governo, nem na justiça. E essa não é a primeira vez. É só a gente lembrar do que Tarcísio de Freitas disse com Guilherme Boulos. E o que foi que aconteceu com o Tarcísio? Absolutamente nada. Tá aí. Te pergunto, se você faz algo e isso fica impune, o que pode acontecer da próxima vez? Fazer de novo. Nicolas Ferreira gravou esse vídeo, mais do que um país inteiro viu o vídeo do cara, ou seja, milhões e milhões de seguidores. E como é que você acha que ele está agora? Com o peito inchado, peito de pombo, empoderado. Inclusive fez o governo recuar das ações do Pix. Você acha que daqui para frente esse cara tem limites? Agora a pergunta é, nós vamos cruzar os nossos braços aqui e ficar esperando para ver o que acontece? Não. Ações concretas precisam serem tomadas. Qual a primeira ação? Deixa eu dizer aqui. A primeira ação que a gente deveria fazer era prender Bolsonaro. A gente deveria apressar esses processos contra ele e tirá-lo de cena, colocá-lo na prisão. Ele não tem que estar livre, leve e solto, induzindo essas pessoas a esse tipo de comportamento. Segunda coisa, a gente deve impor limites, como faz às vezes o Alexandre de Moraes. Quando alguém está passando da conta nas redes, o que ele faz? Bloqueia a rede dessa gente. Isso que o Nicolas fez é digno de bloquear a rede dele. E todos que forem entrando pelo mesmo caminho, a gente faz a mesma coisa. Vocês querem fazer jogo duro? Então vamos fazer jogo duro. É assim que vocês querem jogar? Então vamos jogar. É assim que a gente precisa agir. E se burlar a lei, cadeia. Vocês acham mesmo, gente, que tem outro caminho? Tem outro caminho? Não tem. E aí a gente cria, sei lá, na SECOM, mecanismos. Não é só trocar a figura. Trocar figuras é importante. Quando não está dando certo, a gente troca. Simples assim. Mas não é só trocar figura. É mecanismos. O cara precisa ter ferramentas para fazer. Ou a gente faz, ou estamos todos perdidos. Essa gente é capaz de qualquer coisa para estar no poder. E a gente tem condições, tem aparatos para fazer. A gente tem Polícia Federal, a gente tem PGR, a gente tem STF. A gente tem meios. E o nosso meio tem que ser o meio da punição. Começa punindo severamente. Pune um, pune dois, pune três. E daqui a pouco eles param. E o mais importante de tudo, vamos criar uma lei que coloque freio nessas pessoas para que eles não venham mais numa rede social ou em lugar nenhum inventar mentira. Só assim a gente pode democratizar completamente a política e termos daqui para frente eleições
limpas. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço para vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.